Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Pretendo fazer uma série aí de 3 lives seguidas, 3 quintas seguidas, para a gente falar um pouco sobre uma série de dietas restritivas e o que isso pode estar implicando, né, na vida das pessoas. E hoje eu estou muito feliz que nós temos aí um convidado que eu gosto muito, que é um colega nutricionista e que ele trabalha aí com, né, tem as mesmas posturas, o mesmo entendimento, né? E que eu acho que vai ser bem interessante aqui a gente tá conversando sobre o assunto, tá? E o Guilherme, que ele entrou, tô esperando aqui aceitar o pedido dele para aceitar, tá bom? Vai. Bom, pessoal, enquanto eu tô aguardando aqui o Guilherme, eu vi que o Guilherme entrou, passou, mas não veio o pedido para aceitar. Então, Guilherme, qualquer coisa, você entra de novo aqui para mim, tá bom? E aí, pessoal, na verdade, qual é a ideia, né, dessas 3 lives que a gente vai começar hoje com o Guilherme Rosa? Falar um pouco sobre o problema dessas dietas restritivas e de alguns modismos e conceitos errados que está fazendo com que a gente pegue. Eu brinco, falo que hoje eu tenho entrado aqui no Gui, responder para o Gui, que entrar ao vivo. Só um pouquinho, pessoal. Cadê? Não tá. Não é do Gui. Entrar outra vez aqui. Entrar ao vivo. Yes! Vamos ver. Vai, pessoal. Agora foi! Querido, você não estranha, não, mas é que eu sou jurássica, eu tô aqui aprendendo a mexer com isso, viu, bem? Mas eu falei que daqui a Imagina! pouco eu tô craque, daqui a pouco eu vou ficar craque aqui. Ó, já gostei que a gente tá de verde sem combinar, hein? Olha, é verdade. Isso é que é sintonia, né, Gui? Meu Deus Isso do que a, céu. a Olha, produção não mandou nada, né, Denise, pra gente. não, com certeza não. Querido, super obrigada, viu, por você aceitar aqui conversar comigo. Eu estava falando um pouquinho de você antes de você entrar aqui, que você é, né, nosso colega nutricionista, Guilherme Rosa, e professor também, né, da VP, que é onde a gente se conheceu e se encontrava lá nas aulas, né, presenciais. E que, assim, eu admiro muito o teu trabalho, a sua postura, e me identifico muito com isso, né? E eu acho que eu estou percebendo muito, e eu estava começando a falar isso para o pessoal, que eu estou recebendo no consultório, eu estou pegando muito as vítimas das dietas. E cada vez mais vem vindo esse processo, e alguns casos que são assustadores, porque eu estou vendo se fazer esse tipo de dietas altamente restritivas, que para mim são sem fundamento, para crianças autistas, para crianças que estão com o sistema imunológico comprometido e para adultos também. E aí eu queria saber um pouquinho de você, como é que tem acontecido, se isso
também está acontecendo com você, se está presente isso aí no teu dia a dia, mais do que nunca, né? Porque você trabalha diretamente com a parte de nutrição esportiva, né? Acho que começa a ser uma das mais são mais vítimas ainda desse processo, né? E, aliás, até antes de saber isso de você, eu queria que você falasse um pouquinho de você para o pessoal que ainda não te conhece, né? Te conhecer, saber um pouquinho aí de você, quem é você, que eu acho que é mais legal você colocar isso do que eu estar apresentando. Vamos lá. Primeiro, meu Deus, que honra esse convite, né? Os últimos dias foram bem corridos, então minha esposa ela estava com sintomas de Covid, graças a Deus o PCR acabou de sair, saiu agora no final da noite e deu negativo, né? Mas a gente já está 4 dias em casa isolado, porque qualquer sintoma isola, né? E a gente tem Sem a dúvida. pequenininha que tu sabe a gratidão que eu tenho por ti e por toda a ajuda no tratamento da Juju, né? Então a gente se conheceu na VP, na verdade eu estou aqui como aluno, Denise foi minha professora na pós da VP, eu estou na VP desde 2014, né, Denise? E mais na área esportiva propriamente da VP, né? Ministra a disciplina de metabolismo de carboidratos. Então eu sempre brinco, mas é uma das disciplinas mais sofridas da gente ministrar, né? Nos Imagina. cursos de pós-graduação, nas palestras. Então, quando eu comecei ela em 2014, teve bastante rejeição pela maneira com que eu expunha, porque eu estou dentro do mundo esportivo, eu faço isso há 15 anos, e a ciência é muito ampla, ela é muito vasta em relação a carboidratos e performance esportiva. Só que a ciência é vasta, mas a rede social devasta, né? Então, né? Foi muito complicado esse início, Denise, e eu precisava usar alguma estratégia para fidelizar o aluno, para tentar passar esse conhecimento. Eu, como estou no meio do futebol, né, já há 14 anos como nutricionista de um clube de futebol, que é o Avaí Futebol Clube aqui de Floripa, eu falei, vou usar um pouquinho do meu humor e vou trazer um humor ácido dos carboidratos para a rede social. E eu acho que deu certo, conseguiu contornar, os alunos entendem bem a mensagem, mas realmente é algo que me preocupa muito, sabe? Por isso, quando tu fez o convite para a live, eu falei, nossa, eu fiquei tão feliz, assim, primeiro da Denise me convidar, né, gente? Fala sério. Pelo amor Isso de aqui vai Deus. ficar para a posteridade. E depois, Denise, da gente realmente poder discutir isso, né? É, a minha rede social eu não coloco muito conhecimento, que eu acho muito complicado, né? Fazer um Eu post também sobre não, você deve fazer um estar post sobre um recebendo artigo científico. Eu estou aqui com um seminário para apresentar amanhã sobre a questão de ovo e colesterol, né, um artigo do American Journal. Eu estou há 4 dias, junto com a professora Maiara, lendo, interpretando, buscando a metodologia do estudo, para a gente entender bem o estudo, quais foram os erros metodológicos, e, na verdade, a gente vê algo resumido em 6 linhas que viram um post de rede social sensacionalista. Né? Então, esse eu acho que já é o primeiro ponto. Né? Hoje a gente praticamente não faz ciência, né? A ciência ela tenta se reproduzir por meio de rede social e eu acho que não é o local. E aí as pessoas um monte pegam de essa interesse informação. junto, né, Gui? Tem um Exato, monte de interesse no meio. E aí, muitas vezes, não consegue ter discernimento. Onde existe, né, um interesse maior ou perfeito, é onde realmente é ciência, né? exato. E é o que eu, nos últimos dias eu brinquei, né? É a geração do rasta para cima, né? Então eu Eu boto amei. algo sensacionalista, eu falo mal de alguém, eu gero polêmica e eu arrasta para cima, compro o meu curso, né? Porque eu já atendi mais de 80 mil pessoas, eu tenho mais de 50 mil alunos, então são sempre números exorbitantes, né? Eu já ganhei mais de 5 milhões no meu consultório e eu vou ajudar você. Né, Denise, eu fico pensando, eu não tenho tempo para nada. Se eu vou arrumar tempo para ajudar os outros, eu acho que eles arrumaram tempo para enganar os outros. Né? Então, realmente são as vítimas, as pessoas que estão ali, né, num quadro de excesso de peso, num quadro de obesidade, buscando, né, o emagrecimento, buscando uma vida mais saudável, elas acabam sendo enganadas por esse Mesmo tipo de porque a gente propaganda, né? sabe que existe uma individualidade bioquímica.
E existe o processo que se passa isso como se fosse uma coisa igual para todo mundo, Exato, né? exato. E aí, O fala que me você. preocupa, Denise, o que me preocupa que você levantou antes, é realmente esse público infantil. Se eu atendi um atleta de futebol, ele era de Joinville e veio para Florianópolis, os pais, né, ele está em escolinha, trouxeram no consultório. Ele era um menino de 11 anos de idade e ele tomava 3 doses de whey protein ao dia, Meu Jesus. né? Aí eu, nossa, mas 3 doses de whey? O pai dele, não, porque eu tenho conhecimentos básicos de nutrição, porque eu já fui fisiculturista. Que Eu, beleza. eu olhei pro pai dele e falei assim, desse tamanho aí, você é orgânico? Aí ele travou. Falei, você é orgânico? Com esse tamanho, com essa massa muscular sua? Você era um fisiculturista orgânico? Daí foi, não. Eu falei, pois é, o seu filho joga futebol, então os seus conhecimentos empíricos de fisiculturismo não podem ser aplicados no seu filho. Vocês estão fazendo tudo errado. E o menino não comia, Denise. Então, tipo, ele tomava um whey pré-treino, ele tomava um whey de manhã, ele tomava um whey antes de dormir. E aí o pai já queria botar creatina no menino, né? Queria dar BCA. Eu falo, gente, que isso? Cadê o arroz e feijão do seguri? Cadê o básico? Eu perguntei pro pai dele, tá, quando ele come? Em que momento ele come? Porque eu só tô vendo suplemento aqui. Ah, porque a gente tem apoio, a gente tem parceria de uma loja de suplemento. Tá falando, Jesus amado, faz parceria com a feira, né? Faz parceria com um produtor de orgânicos. Faz uma parceria melhor com o teu filho, não com É que loja de não tem a suplemento. propaganda do brócolis, não tem a propaganda da maçã, não tem a propaganda, entendeu? Exato. Da comida de verdade, né? A gente fez uma live, né? A primeira live que eu fiz foi com a Valéria, e trazendo um pouco esse processo da gama de alimentos de verdade, de comida de verdade que a gente tem, e que você vê que não são conhecidos, que não são falados, e o pessoal esquece da comida. E a hora que você vê o processo da suplementação, você vê que é da mesma maneira que a gente tem uma indústria do remédio, né? Uma indústria farmacêutica, nós temos uma indústria da suplementação. Infelizmente, ainda são poucos os profissionais que conhecem de verdade nutrição. E principalmente que não é nutricionista. Sim, Então, aí você pega o personal, você pega o praticante de atividade física, e aí entra uma indústria da suplementação que leva uma série de artigos e fala: olha aqui como esse negócio aqui, que você não sabe de onde saiu aqueles artigos. E aí entra nesse processo de que as pessoas começam a falar: eu sei o que fazer. Eu tive um caso desse hoje. Eu sim. sei o que fazer. Uma pessoa com altas alterações de sistema nervoso central. E que o personal passou? Whey e creatina, né? Numa pessoa de altíssima sensibilidade à proteína do leite de vaca, Imagina, tá né? doido. Então, É meio que o combo do mundo esportivo, né, Denise? O combo mais a batata começou a doce, fazer atividade física de força, whey protein com creatina, né? Igual aquele que mas a gente brinca nas aulas, a gente não sabe o que fazer da complexo B, na esportiva é dar whey com creatina, entendeu? Se der a errado, whey vai com dar certo. creatina. Aí você tem ó, o whey com a creatina, mais a batata doce, o frango e o atum. Então, assim, e a clara de ovo. E aquela coisa extremamente limitada, quando na verdade a nutrição é uma coisa muito complexa, muito fantástica, né? Porque o que a gente consegue com alimento, né? Com É comida verdade. de verdade, claro que muitas vezes uma suplementação, mas é uma suplementação que dá base para o organismo funcionar e não usar a suplementação como mais como se fosse uma droga, como ação pontual, Perfeito, né? E perfeito. sem pensar no processo de recuperação de função. Você imagina uma criança sem comer, se entupindo de whey, no pico do desenvolvimento, Exato. que não pode desenvolver. Não, e aí Processo eu fui inflamatório, fazer. alteração neurocomportamental, É, né? não, e fui fazer avaliação física, né? Esse atleta Mirim estava acima do peso,
com um acúmulo localizado na região abdominal, já caracterizando uma resistência à insulina, né? E aí eu perguntei para o pai, mas qual é o objetivo? Ah, ele está um pouco lento no campo, ele cansa, no segundo tempo ele não rende. Eu falei, mas cadê a fonte de carboidrato desse menino? Cadê o complexo B? Como é que estão as notas na escola? Eu sempre pergunto. Ah, não, ele não está indo muito bem nos estudos. Eu falo, ah, tá, fonte de zinco também não tem na dieta, né? Selênio. Ferro, né? Exato, Você né? vai ter a Então, cadê a ferritina alimentação desse baixa. atleta? E ele fala, ah, mas não tem um... Geralmente eles pedem, né? Ah, não tem um comprimido para isso? Não, não tem. Então, acho que as pessoas ficaram muito expostas, né, Denise? Eu acho que É a pílula mágica. a gente está muito exposto à informação. Então, a gente roda informação o tempo inteiro. E uma grande briga que eu tenho com os nossos alunos e com as pessoas que estão na nossa rede social, que as pessoas não desenvolvem senso crítico, Denise. É isso É mesmo. como se esse conteúdo ele entrasse por osmose, né? Eu olho, eu li, está ali, logo é verdade. E semanalmente eu recebo, eu acho muito engraçado isso, que a pessoa me marca num post e fala, professor, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse post. Tipo, hoje ainda me mandaram um. E aí a pessoa faz todo um sensacionalismo em cima da fruta, frutose e alterações cognitivas. E eu respondi com uma outra pergunta. Você leu esse artigo? Porque embaixo está a referência. Então a pessoa ela não se dá o trabalho de pegar o artigo, ler, interpretar e ter a sua opinião, porque é muito mais fácil ela pedir a nossa opinião na rede social. E eu falei para ela, não confie na minha opinião, tenha a sua opinião. Tenha o seu senso crítico, né? O que você acredita. Então, se eu fosse conforme a maré, eu acho que eu estaria fazendo low carb e dieta cetogênica para todo mundo. Sim, Se eu sim. fosse E conforme isso a que maré, a rede isso que eu social não hoje, consegue, né? eu brinco que eu lancei um e-book. Quando eu lancei ele, eu falei, gente, é o único e-book high carb do mundo. Porque não existe outro e-book contendo carboidrato. Acho que é só o que eu fiz, Denise. Que todos, se jogar no Google ali, é tudo e-book low carb. Eu falei, gente, vou lançar Pois um é. produto inédito, né? Porque as pessoas têm tanto medo do carboidrato que é algo que é um fantasma. Fala, nossa, mas como? Aí fica aqueles posts sensacionalistas, né? Então, só essa semana eu vi. Comer carboidrato depois das 18 pode. Eu vi outro falando que não pode. Eu vi outro falando da crononutrição. Aí eu vi outro falando que tinha que ver o índice glicêmico. Denise, eu peguei, eu fui estudar de novo, porque eu falei, gente, tem 4 posts falando de coisa diferente. Até eles me confundiram. Eu falei, não, vou dar uma lida de novo nisso aqui. E É, era e de como se o índice carboidrato. glicêmico quisesse realmente dizer alguma coisa, né? Quer dizer, eu falo que Exato. dieta do índice glicêmico, eu começo a rir. Porque eu falei, o dia que o índice glicêmico efetivamente, né, tiver algum significado, né? Porque a gente vai ter essa real ação quando você tem o conjunto, né? O E alimento isolado, principalmente é o que eu trabalhar mostro a para eles carga na nutrição glicêmica, né? esportiva. Exato, não altera nada no esporte o índice glicêmico. Nada, Com nada. certeza. Né? Então, hoje Porque essa exposição e esse senso crítico em relação aos carboidratos, ele praticamente foi perdido. E o que, que acontece, Denise? Às vezes que eu tentei me expor de certa forma, né? E eu fui nessas páginas, eu comentei, eu falei, olha, isso que você está falando está errado, né? A tabela do artigo mostra que houve sim uma maior perda de peso nos grupos com restrição de carboidrato, porém, 50% desse peso perdido nos gráficos abaixo foi de massa muscular magra. Então, massa isso não magra. é bom. Denise, meus comentários foram apagados e eu fui bloqueado de todas as páginas. Entendeu? Então hoje o pessoal fala, ah, Gui, tu viu tal post? Eu falo, gente, eu nem consigo ver, porque eles me bloquearam. Tem os Mas haters eu agora aí, fiz né? Eles me odeiam. um vídeo também, né? Fiz um vídeo no YouTube, fiz um vídeo com a Juliana, com a minha filha, que é jornalista, né? E Sim, aí a gente fez um sobre as frutas e toda essa relação errônea, né, do conceito da frutose, e fiz um sobre a história do carboidrato, sim. né? Então, e eu até uma vez comentei com você que nós falamos, já que o negócio é low carb, ou seja, vamos para o inglês, então tá bom, vamos para safe carb, entendeu? Então, é trabalhar um pouquinho
com o processo do carboidrato seguro. Exato. Seguro, que não inflama, na quantidade certa, na hora certa, em equilíbrio com os outros alimentos. Ou seja, esse equilíbrio que ele dá, ele poupa a proteína. Ele vai levar para um processo de energia regular, a hora que você trabalha isso dentro de um equilíbrio, né? E eu costumo falar muito isso, de pensar no organismo como um grande laboratório de química. Sim. Então, reações acontecendo o tempo todo para todo lado, nós somos consequência dessas reações e os reagentes são os nutrientes. Se Perfeito. faltar reagente, desequilibra uma reação. Se sobrar reagente, desequilibra uma reação. É verdade que as pessoas se entopem de carboidrato. E principalmente de carboidrato refinado e ainda inflamatório, porque com glúten tóxico até a alma, né? Exato. Então tem um equilíbrio. Agora, é tudo ou nada? Na verdade, assim, vamos trabalhar com carboidrato seguro, vamos trabalhar Sim. com quantidades adequadas, equilíbrio com os outros nutrientes, horários regulares. Quando você faz isso, eu tive um paciente que eu atendi aí na pandemia, e ele veio em função de alguns outros processos de gestão e alguma, né, de alguns transtornos que não estavam legais. Aí eu comecei a trabalhar a alimentação com ele, longos períodos sem comer, sem carboidrato e aquela coisa toda. Sim. Fui, equilibrei, mostrei. Quando teve o retorno dele, ele chegou para mim e fez assim: doutora, olha só. Isso foi acho que 4 ou 5 meses. Ele fez: olha só, doutora, eu emagreci 15 quilos. Eu diminuí toda a minha Sim. gordura abdominal, eu emagreci 15 quilos, mas eu vou falar uma coisa para a senhora. A senhora viu que eu nem comentei isso, que nem era a minha preocupação. Eu estou me sentindo super bem com o peso que eu estou hoje, mas não era a minha preocupação. Mas o que eu posso realmente falar para a senhora é que mudou a minha cabeça. Olha aí. Todo o processo que eu tinha, aquela angústia, aquela sensação que eu acho que eu não ia suportar essa pandemia, todo o Carbofobia processo também, de né, Denise? aceitação, de cabeça. Eu tô outro, doutora, eu tô outro. Eu fiz então, mas você comeu muito mais do que você comia, né? Nossa, doutora, eu ficava horas sem me alimentar. Eu não Exato. tinha, né, era carne com legume, eu ficava horas sem me alimentar, entendeu? E a hora que eu efetivamente comecei a seguir uma alimentação com horários regulares, 5, 6 frutas ao dia, legumes, tudo bonitinho, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu quero agradecer muito, mas o que eu quero agradecer de verdade é da senhora ter devolvido a minha vida, Olha só. né? Então você vê um processo onde a pessoa ficava horas sem comer, né? Eu brinco, fala, fazia o jejum intermitente aí já de, né? Aquela coisa que ficava 18 horas sem comer, não tomava café da manhã, aquelas coisas. Não comia fruta, não comia carboidrato. E depois que começou a comer tudo, me emagrece 15 quilos e Olha volta a aí. ter uma cabeça funcionante, entendeu? Exato. Então, é isso. Eu falo que a sensação que eu tenho é que é muito complicado para as pessoas o simples. O simples parece ser complicado. Mas a Vamos questão comer hoje, comida Denise, de verdade, né? é, a questão hoje é que eu acho assim, ó, existe uma grande distorção e eu uso isso em sala de aula com os alunos. Eu vi que tem vários alunos aí, né? Camila tá aí, a Fê, Júlia, Juliana. Não vou começar a mandar beijo aqui, senão daqui a pouco o povo tudo começa a bombar o chat aí. Mas eu brinco com eles em sala de aula, eu faço uma dinâmica que é o seguinte, Denise. Vamos imaginar que eu estou numa sala com 30 nutricionistas, né? E eu falo, definam low carb. O que é low carb? Vocês são nutricionistas. Eu não estou em sala de aula agora. Vocês vão definir o que é low carb. E aí começa. Professor, é 40% de carboidrato na dieta. Aí vem o outro. Professor, é 20% de carboidrato na dieta. Professor, é até 100 gramas de carboidrato. Professor, é menos que 50 gramas de carboidrato por dia. Professor, é no máximo 200 gramas de carboidrato. Denise, em algumas salas eu tenho 8 definições diferentes do que é low carb. Eles são todos nutricionistas. E eu falo, olha só, vocês são nutricionistas e vocês não têm um consenso do que é low carb. Imagina o paciente de vocês na rede social. Se nem vocês sabem o que é low carb. Aí E eu o explico personal para dele, né? eles, o que é low carb? É o que eu quero chamar de restrição de carboidrato, Denise. Atkins
chamou de uma forma. Dukan chamou de outra. A dieta de Salt Beach veio de outra. Paleo Diet, Zone Diet, são todos padrões dietéticos Cetogênica. restritos em carboidrato, onde quem tem um conhecimento mínimo e básico de nutrição sabe que o que emagrece é o déficit calórico. Então, primeiro de tudo, se a gente não usar a mesma terminologia, a gente não pode gerar discussão. Então, quando vem discutir comigo low carb, eu falo, tá, mas de qual low carb nós estamos falando? De 20%, de 30%, de 40%, de 100 gramas? E não existe um consenso na ciência. A ciência não tem esse consenso. Aí, vamos falar de dieta cetogênica. Eu falei, então vamos. Na área esportiva que eu trabalho, dieta cetogênica são menos que 50 gramas de carboidrato ao dia por um período mínimo de 4 semanas. Até hoje eu não encontrei em uma sala de aula nenhum aluno que conseguiu ficar 4 semanas em dieta cetogênica. Professor, eu fiquei uma semana. Professor, eu fiquei 15 dias. Foi ficar 15 dias passando fome, azar o teu. Porque não deu 4 semanas. A literatura da área esportiva é muito clara. A dieta cetogênica é, no mínimo, um período de 4 semanas. Então, eu tento clarear esses conceitos na cabeça dos alunos. Eu brinco com eles que eu falo, olha, carboidrato é merecimento. Você merece comer ou você não merece comer. Agora, você tem que analisar o que você merece. Né? Porque eles confundem aquela assim, tive um dia péssimo. Celularzinho, aplicativo, hashtag eu mereço, vou comer o que eu quero. Não, não é isso. O merecimento é o seu fator atividade. Exato. O seu fator atividade, o nível de atividade física, como é que foi o seu dia. Nossos pacientes estão todos em home office, Denise. Qual é o fator atividade de levantar da cama e sentar na sala? Não é? Qual é o fator atividade desse paciente? É praticamente zero. Onde ele levantava, ele saía, ele caminhava, ele tomava um café, ele ia ao banheiro, ele almoçava fora, ele caminhava na rua. Hoje ele fica dentro de casa, ele não tem mais fator atividade. Ele precisa obrigatoriamente comer menos. Só que ele abre o armário atrás dele, está cheio de comida. Ele está muito mais exposto ao alimento do que ele estava antes. E é lógico, aí as pessoas confundem, Denise. Porque assim, um brownie... Com certeza é uma coisa extremamente comum. Eu estava uma vez dando aula e um médico fez para mim. Eu faço dieta low carb com meus pacientes e eles ficam muito bem. Doutor, o que é ficar muito bem? Eles perdem peso, melhora o colesterol. Eu falei, sei. E o senhor reparou e observou se ele emagreceu ou se ele empobreceu, né? E aí eu perguntei, e quanto de carboidrato o senhor dá? Ele fez assim, 50 gramas. Aí o senhor falou que está fazendo uma dieta low carb? Doutor, o senhor está fazendo praticamente uma dieta zero carb. Exato. Qualquer livro básico de bioquímica está escrito que se você consumir menos de 150 gramas de carboidrato por dia, você vai direcionar a proteína para fazer neoglicogênese. Exato. Certo? Mas e aí a você bioquímica é só quando me convém, né? Aí você desvia a proteína para fazer o neurotransmissor, o hormônio, a enzima, a célula de defesa e leva ela para dar energia. Coloca isso a médio e longo prazo. Olha os transtornos imunológicos, neurológicos e endócrinos que você vai causar. E é isso que a gente pega hoje em dia, né, de resposta desse processo. Então, tem umas coisas que, assim, é isso que você falou, ninguém sabe o que está falando. Tá? Exato. Não existe um consenso do que a gente fala. Cada um fala uma coisa. O pessoal faz low carb e faz zero carb. Eu tenho paciente que chega e fala assim, doutor falou que eu posso comer 2 frutas por semana. Né? É nesse nível. Então, tem 2 frutas que eu proíbo, viu, Denise? Eu não deixo realmente meus pacientes comer, tá? Que é banana milanesa e maçã do amor. Então, essas 2 eu corto. Mas na aula eu coloco para os alunos o seguinte, né? Tudo é chamado de carboidrato. Então, quando eu pego um brownie, ele é carboidrato. Quando eu pego um pão, ele é carboidrato. O macarrão é carboidrato. A banana é carboidrato. A goiaba é carboidrato. A abóbora é carboidrato. Petit gâteau também é carboidrato. Brigadeiro é carboidrato. Então, eu falo, gente, será que o efeito de um brigadeiro e de uma abóbora cozida no meu organismo é igual? Porque eu nunca atendi um paciente
que está num quadro de obesidade porque ele era viciado em abóbora. De chegar e falar, nossa, Nutri, não corta abóbora, porque eu preciso comer meia abóbora por dia, eu sou o louco da abóbora. Isso eu nunca vi. Mas todos os dias eu atendo alguém que a hora que paga a sua comanda no restaurante, olha o chocolatinho e fala, eu mereço, né? Uma sobremesinha, um docinho. Tô estressado, tô cansado. É só um docinho, é só um pedacinho. E a nova cultura, Denise, do chocolate 70%. Ah, Gui, Sim, mas é 70%. Eu falo, mas é 30% ruim. Tu quer comer 30% ruim todo dia, tu quer que dê certo? com açúcar e com aditivo químico, É, aí eu falo, né? quer comer? Come aquele 99%, então. Quero ver se tu consegue. Duvido. Aí você fala, ah, aquele é muito ruim. Eu falo, se é ruim, é bom. Então come o 99. Quero ver se tu vai querer comer chocolate todo dia. Então as pessoas, elas estão se permitindo muito, né? Estão se permitindo muito nessa questão de abusos. Logicamente, né, que eu explico isso muito em aula, Denise, a gente precisa cuidar com carboidrato refinado, a gente precisa cuidar com açúcar simples, né? A diabetes está aí a 1000, assim como o sedentarismo também está a 1000, né? Então eu tenho um paciente hoje que ele ingere 6.000 calorias por dia, mas ele treina para um Ironman. O problema é que a gente também tem um paciente que ele ingere 3.500, 4.000 calorias por dia e ele está em home office. É impossível isso. Ele não sai Isso de que você casa. falou das confusões, elas são comuns. Porque quando você pega a fruta, se a gente for pegar e estudar nutrição, você vai ver a fruta no grupo dos reguladores. Sim, Ou seja, o que a fruta tem em maior proporção? Vitaminas, minerais, fitoquímicos, aliás, centenas de fitoquímicos que a gente nem conhece ainda, né? A fruta vai ter fibras, fibra. alimento de boas bactérias que regulam glicemia, enzimas digestivas. Então, na verdade, o que ela tem são todos os principais componentes são os que nem valor nutricional tem e que vão efetivamente regular o metabolismo. Eu costumo falar que quando você vai para algumas farmácias de manipulação, elas oferecem hoje uma série de compostos bioativos e alguns que a gente acaba pagando muito caro para Sim, melhorar uma ação da insulina. E praticamente todos eles foram tirados de frutas, como sim. oligonol que ninguém nem sabe o que é e que é vendido como um composto bioativo para melhorar a ação da insulina, para emagrecimento, diminuir gordura abdominal, e é tirado da lixia. Então, na verdade, nós temos uma série de compostos bioativos que o Vem pessoal tudo não de tem fruta. noção que existe e coloca a fruta como um carboidrato. Então, uma das coisas, primeira coisa que eu coloco, inclusive nas aulas de pós, inclusive na de medicina, eu falo assim: tem gente que ainda confunde fruta com carboidrato. Aí o pessoal fica olhando para minha cara, tipo assim, e não, Exato. tá? E Como perguntam, né, assim? no consultório, tá, mas eu posso comer qualquer fruta? Eu falo, mas por que que não poderia? Né? Por que que não É, poderia? Então, aquela questão assim, ah, não, o abacate tem muita gordura, né? A manga tem boa. muito açúcar. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, gente, vocês comem marshmallow. Vocês estão falando que a manga tem muito açúcar. Você come marshmallow? Uma vez eu vi isso no supermercado. Eu estava passando no supermercado, uma criancinha, que acho que não devia ter 5 anos, parou em frente de uma banca de manga e deu aquela respirada assim e fez assim, manga. A mãe passou e deu um tapa na criança. Sai daí, menino, isso engorda. E aí Nossa, eu falei, não, eu preciso ver o carrinho dessa mulher, entendeu? Aí você via lá Coca Zero, né? Iogurte light. E aí daí para frente as porcariadas. Menina, mas manga? Manga engorda. E aí você pega uma criança que estava lá quase morrendo de felicidade com o cheiro da manga, ainda dá um tapa na criança e fala isso engorda. Quer o que a dizer, gente olha, mais vê no final da pós-esportiva, a gente solicita que os alunos calculem as dietas, né, Denise? Os nutricionistas esqueceram das fibras. Esqueceram. sim, Então, hoje é caloria total, carboidrato, proteína e lipídio. E eu sempre coloco para eles, eu falo assim, tá, vocês decidiram fazer essa estratégia nutricional, carboidrato
baixo, respeito, é a decisão de vocês. Agora, quanto de fibra tem na dieta? Ah, professor, então a gente vai completar com módulo de fibra. Eu falo, não vai não. Se botar módulo de fibra, eu reprovo. Você não fez faculdade para prescrever módulo de fibra? Tá Bota vendo, fibra, gente, por que que eu gosto dele? Tá vendo? Que postura desse né? menino? Eu falo, bota fibra na dieta. Ah, professor, mas eu vou ter que subir o carboidrato. Eu falei, tá começando a aprender bioquímica. Tu vai, Agora sim. no final da pós, vai dar bom ainda. Vai dar certo. Né? Então, hoje é isso. Né? Como é que fica a fibra na questão de uma dieta cetogênica, de uma dieta extremamente restrita em carboidrato? Então, eu falo, gente, eu não posso pensar só por conveniência. Eu não posso chegar no meu consultório e falar assim, ah, não, todo mundo vai comer um monte de carboidrato, porque eu amo carboidrato, porque eu dou aula de carboidrato. Eu falo, não, é o que eu sempre falo, carboidrato é merecimento. Então, tem um paciente que ele vai ter uma recomendação de carboidrato mais elevada e vai ter o outro que vai ter uma recomendação de carboidrato ajustada. Mas eu não prescrevo planos alimentares, eles com menos do que 3 gramas de carboidrato por quilo peso. De jeito maneira, não tem como. História E aí os nunca pacientes menos vêm, que 150 gramas de carboidrato, exato, não, que é né? o Não dá 150 para para você 50 pensar quilos, nisso. né? Exato. Então, assim, eu acho absurdo. Eu atendi uma médica, ela, nossa, veio de ônibus, 2 horas de viagem. Daí eu falei, tá, mas por que que veio consultar comigo aqui, né? Tem nutricionista na tua cidade? Ela assim, ah, eu não aguento mais. Lá é tudo low carb na minha cidade. Eu prefiro pegar um ônibus 2 horas e vir aqui porque lá eu não posso comer. Eu corro, eu faço maratona e lá eles ficam com esses café com um monte de coisa dentro, que é os bulletproof da vida aí. E aí eu não posso comer arroz, eu não posso comer macarrão, não posso comer batata e eu tô fraca para correr. Então eu prefiro vir aqui e eu poder comer. Eu falo, gente, eu E é acho isso isso que está um me assustando absurdo. um pouco. É isso que está me assustando um pouco. Eu pego as dietas, elas vêm com um monte de suplementação. Suplementação disso, daquilo, daquilo outro. E eu falo assim, ok, cadê a comida? Tá? Exato, Onde exato. é Quando que é que o está o paciente come, alimento? né? Quando é que o Não, eu paciente fico. come? Imagina, esses dias eu peguei um moço que ele estava com transtornos digestivos seríssimos, seríssimos, tá? E ele muito magro, inclusive, emagrecimento em função desse transtorno. Aí ele chegou para mim com uma dieta cetogênica, podia só tomar suco de fruta, mas jamais comer uma fruta, né? E uma dieta cetogênica e com um monte de suplemento, né? E claro, por que que ele acabou chegando em mim? Porque não funcionou, né? Porque o cara não estava tendo força para falar, ele não estava conseguindo parar em pé. Quer dizer, um cara com baita transtorno digestivo, né? Olha Aí isso. você, ao invés de corrigir esse processo digestivo, você fala, então faz assim, para de comer, né? E só suco, e isso tem sido uma constante. Eu peguei crianças autistas com essa dieta. Tudo batido, tudo em líquido. E aí eu ainda perguntei por quê? Ah, para digerir melhor, né? Como se você fosse digerir melhor uma proteína porque ela estava em líquido, tá? E, obviamente, sem carboidrato, etc. Essas coisas eu falei assim, meu Deus do céu, a gente sabe, de alguma maneira, precisa fazer as pessoas começarem é um pouco essa Maria vai com as outras que existe, Exato. Falta e para mim um reflexão, né? pouco da falta do conhecimento, dessa bioquímica, desse entendimento de como o organismo funciona, Exato. né? Porque a gente está vendo que, como eu tinha falado para você, o simples não é legal. Se eu não falar assim que eu trabalho com dieta cetogênica, eu trabalho com jejum intermitente, eu trabalho com dieta paleolítica, ou qualquer coisa assim, fica que sem graça. Você quer falar? Eu ouvi isso. Você quer falar que eu vou melhorar minha massa magra comendo comida? Eu falei, quero. É isso Eu que eu tenho quero certeza falar. disso, né, Denise? Eu tenho É certeza. Não quero te exatamente o que falar, eu eu tenho quero falar. certeza disso. Você vai melhorar comendo comida, entendeu? Então, assim, e assim, imagina, é comida que você quer que eu como? Exato. É. Então, é um pouco isso, está sendo uma constante que a gente está vendo, e eu fico um pouco preocupada, por isso que eu quis levantar um pouco, né, esse assunto,
para que as pessoas um pouco, né, revejam um pouco tudo isso, né? Pensa um pouco nesse processo de que o natural para o nosso organismo é o equilíbrio dos nutrientes. Nós estamos falando em reações químicas, E né? nós, como Então, nutricionistas, Denise, nós brigamos tanto para que sejamos os únicos profissionais a prescrever dieta. E quando a gente avalia, tem colega que não está prescrevendo. Ele está fazendo simplesmente uma suplementação para o paciente dele. Né? Então a gente briga tanto que, olha, o nutricionista é o profissional habilitado à prescrição de dieta, à prescrição do planejamento alimentar, à elaboração de um plano nutricional para o seu paciente. E aí chega no consultório, o que a gente está encontrando? O oposto. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma reflexão para que lado a nossa profissão está indo. Eu, como nutricionista, preciso repensar o que meus pacientes estão vendo por aí, o que eu vou desmistificar dentro do consultório, de que forma eu vou trabalhar educação nutricional, que eu sempre falo, em qualquer palestra de faculdade, eu falo, a disciplina mais importante da faculdade de nutrição é a educação nutricional. sim. E ninguém valoriza isso. É ensinar o paciente a comer, é ensinar o paciente a fazer boas escolhas. E o nutricionista hoje, simplesmente, ele quer virar um prescritor. A pessoa vem e fala, ó, teu plano é esse, toma isso, tu toma esse de manhã, esse de tarde, esse de noite, esse antes do almoço, esse é depois do almoço, né? 4 páginas de receita, mas eu não quero ter trabalho de ensinar alguém a fazer uma receita, fazer um e-book com preparações, né? Ou o paciente me diz, mas eu não tenho tempo para nada. Como diz a Vânia, nossa colega, ela fala, meu filho, existir dá trabalho, tá? Então, estar vivo dá trabalho, então tudo dá trabalho. Então a gente precisa trabalhar Toda isso dentro certeza. do nosso consultório. Eu vejo muito isso, sabe? De trabalhar a educação nutricional. É aquela história assim, eu não tenho tempo de comer. Eu falo, então conta isso pro teu cérebro. Conta para ele que você não tem tempo de comer. Vamos ver se aí ele consegue ter energia, né? Vivendo de luz ou fazendo fotossíntese. Então, assim, não tem como. É matéria-prima. É matéria-prima que determina formação e função. Então, não é só formação, é função. Perfeito, Então, se a gente for trabalhar com todo um processo que envolve, né, essa formação e essa função, você está dando, sabe, murro em ponto de faca. Não perfeito, vai sair do lugar, tá? E com certeza essa dificuldade que as pessoas têm, e aí vem aquelas argumentações, e é isso que muitas vezes me chama a atenção. Mas porque na era paleolítica, não comia carboidrato. Eu falei, sei. E o pessoal era super esperto. E tinha uma longa vida, né? E tinha um baita desenvolvimento. sabe que Então, essa foi minha palestra efetivamente, no congresso, né, Denise? foi também. No último congresso da VP, a palestra que eu ministrei foi a dieta do gladiador. Na verdade, há uma grande controvérsia da dieta do paleolítico, né? Ela é um marketing em cima do consumo excessivo de proteína, mas os estudos com carbono 14 já confirmaram que vários povos do paleolítico eram vegetarianos, tá? Eles não comiam Faz proteína. sentido, faz, Exato. Então, faz então mais sentido. dependia muito da região onde esse homem do Paleolítico vivia e o que ele tinha ali, né, gente? Não existia posto Ipiranga, eu brinco, né? Vai lá, vou lá comprar comida. Vai comer o que está em volta de ti ali. Então, os estudos já Com certeza. confirmaram isso, que várias populações do Paleolítico, eles eram vegetarianos, tá? E aí, essa dieta do gladiador, que surgiu no Netflix, que, nossa senhora, quando saiu, né? Todo mundo, Gui, o que que tu acha? O que que tu acha? Eu falei, gente, eu tô vendo Vikings. A hora que eu acabar Vikings, eu vou assistir a Dieta do Gladiador. Porque essas coisas sensacionalistas eu não curto muito. E aí o Brian pediu, ele falou, Gui, monta uma palestra e tal. Eu fui estudar. Tem um artigo científico, Denise, sobre a dieta, né? E mostrava que realmente os gladiadores eles tinham um consumo maior calórico e proteico, que eles tinham que ser mais fortes, mas a base da alimentação deles era de cereais também, e não de proteínas. E os estudos, né, com essa restrição de carboidrato, vários estudos saindo com redução de marcadores de desmineralização óssea. Então, Sim. os Você estudos de... aumenta a proteína, você aumenta a acidificação do sangue, você Exato, aumenta
más bactérias que vão Os se estudos de alimentar perda óssea, de nos vida. próximos anos, podem anotar do que eu estou falando, tá? Acredito que nos próximos aí, de 2 a 5 anos, vai sair uma gama de estudos de perda óssea pelos Sim, padrões dietéticos restritos que os pacientes estão sendo colocados, é né? uma das Então, coisas que eu coloquei naquele vídeo do YouTube. Que eu falava exato, assim, pelo amor de Deus, você tira o carboidrato, se entope de proteína, o organismo não dá conta de digerir, porque ele tem um limite para digerir proteína, principalmente hoje em dia, que o pessoal tem uma baixíssima acidez gástrica de tanta encrenca que consome. perfeito. Aí você tem um alimento para fungos e más bactérias, uma acidificação do pH sanguíneo e uma sobrecarga hepática e renal. Olha que encrenca que estão fazendo com esses organismos na hora que tira esse tipo de... que faz esse tipo de coisa. E a gente percebe que, na verdade, as pessoas elas acabam até procurando informação, mas não encontram informação muito segura a respeito disso. E é o que você falou. Quando eu coloquei esse vídeo, veio um monte de gente, entrou e desceu o rei. Um monte de gente, não. Mas aqueles que são defensores, né, do sem carboidrato e tal. E eu falo que não consegue se trabalhar por uma coisa chamada equilíbrio, tá? E Exato. a hora que quando a gente teve efetivamente uma maior evolução do ser humano, foi principalmente quando começou a agricultura. E o que você tinha na agricultura? Proteína em maior quantidade, tá? Não tinha nem geladeira. Então, doméstica. Então, Ei, você tinha Denise, isso. eu acho lindo a paleo diet quando eles colocam o cream cheese. Eu fico imaginando na caverna onde é que eles guardavam o cream cheese, né? Bacon, né? E eu acho que em uma das palestras que eu dei para a VP, o meu Queijo marido pegou cottage. Imagina também o queijo cottage na caverna. gente quase morreu de rir, com umas fotos do Paleodite, ele colocando lá o primata oferecendo. Né? É isso, quer dizer, o pessoal. Eu falo que se o pessoal pensasse no tempo da vovó, há 50 anos, 50, década de 50, 60, aonde as pessoas comiam o quê? Comida. Exato. Não tinha aditivo químico, não tinha agrotóxico, não tinha modificação do trigo para ter um glúten tóxico, não Perfeito. tinha excesso de proteína porque não tinha nem como guardar. E as pessoas, elas não tinham doenças crônicas não transmissíveis, elas podiam morrer de uma tuberculose, porque ainda não tinha antibiótico. Antibiótico começou na década mais de 50, né, na Segunda Sim. Guerra. Mas, na verdade, até lá, 60% morria de tuberculose. Então, não era doença crônica não transmissível. Você pega um autismo que na década de 60 era 1 para 10 mil nascidos, na década de 80, 1 para 2 mil, e agora, segundo o CDC dos Estados Unidos, em 2018 já era 1 para 34 nascidos. Nossa. Certo? De Com um uma para 10 mil previsão para para um para 34, né, 2030, Denise? Algo está com errado, né? previsão para 2030 de 1 para 4. Olha aí. Tá? E aí você acha que isso vem da onde? Genético? O genoma mudou em 50 anos, 60 anos? Tá? Agora, pega o que se comia lá e pega o que se come agora. O normal social agora é comer porcaria. Então, ou Exato. você tem as porcarias, ou você tem as dietas. E aí, assim, ou a alimentação é uma encrenca, ou vai para uma coisa que, teoricamente, né, deveria ser saudável e entra nessas dietas altamente restritivas. E volta Perfeito. a falar para você, por quê? Porque o simples não é legal. E eu coloco mais uma coisa, Denise. Cuidado com o conflito de interesse. Sim, Então, hoje, o nosso meio, ele está submerso no conflito de interesse. Então, a hora que as pessoas defendem muito um ativo, um suplemento, um milagre, eu falo, olha, cuidado com o conflito de interesse, né? Estude e seja livre. Eu acho que esse é eu o grande acho que é recado. isso. Se trouxe isso, o conceito que a gente tem na medicina baseada em evidências, né? E que vem com aquele processo de a ação de uma droga pontual num sintoma, isso não se encaixa na nutrição. Não Exato. dá para se encaixar na nutrição. E aí a gente acaba tendo o mesmo processo que foi sendo trazido para a nutrição. E dentro, inclusive, desse processo que eu falei para você da suplementação, né? Que a gente vê muito suplementação. Quer ver uma coisa simples? É DHA para quem precisa de qualquer alteração do sistema nervoso central ou mesmo gestante. DHA é estrutural, mas não é anti-inflamatório.
Em Exato. geral, o processo que acontece no sistema nervoso central, no intestino, ou mesmo numa gestação, é inflamatório. Então, eu tenho que ter a prevalência do EPA, não do DHA. Eu preciso dos dois, mas a prevalência do EPA, porque o DHA tem prioridade de absorção. Sim. Então, você acaba inibindo muitas vezes a absorção do EPA, que efetivamente tem ação anti-inflamatória. Então, e aí você compra um suplemento que não é dentro da natureza, é normalmente mais EPA que DHA. Então, E ali tá. suplemento manipulado, caríssimo, e que, na verdade, não faz sentido quando você pensa na nutrição. E muitas vezes a gente vê que não tem, como você falou, a visão crítica do processo. Então, vai manipulando as pessoas, né? E aí entra, assim, num processo que a gente está vivenciando essa perda da base da nutrição, Exato. né? Que é a comida de verdade. Você está tentando trabalhar um pouquinho para tentar recuperar um pouquinho isso, né? Que a nutrição, eu tô formado há 16 anos. Era a nutrição que a gente aprendia na faculdade, né, Denise? A Eu nutrição falava de você que hoje eu em dia, vou fazer 39 anos de formada. eu fui teu aluno, né? A nutrição que a gente tem hoje em dia na faculdade é a nutrição da receita pronta, é a nutrição do receituário, é a nutrição da prescrição, da fórmula, do suplemento. E a gente aprendeu a Do nutrição da engorda, comida. né? Exato. É o engorda, é o emagrece, é o zero, é o diet, é o light, mas é aquele processo de que, a partir de um processo adequado nutricional, que você tem uma matéria-prima adequada, você funciona. E eu até brinco, eu falo que a gente foi feito para funcionar e não para não funcionar, né? Não é para Exato. lembrar que tem dedo, cabeça, estômago, né? É para não lembrar que tem nada. A gente foi feito para funcionar. Mas quem executa a função é nutriente. E Perfeito. é o que eu coloco para os pacientes também. O que o nutriente faz, nada faz. Não tem remédio que vai fazer o que um nutriente faz, porque é a função natural, né? Então, e é o equilíbrio, é o conjunto dos nutrientes. E eu não vou tirar nutriente do além. Para mim conseguir ter um nutriente, eu tenho que comer e eu Perfeito. tenho que digerir e eu tenho que absorver. Então é todo um processo, né, de hábito alimentar, que é o que você falou. O que a gente faz na consulta? Eu fico praticamente 2 horas convencendo o paciente a mudar a alimentação e corrigir os hábitos alimentares. Exato. E como eu normalmente só pego, como eu brinco, encrenca, né? Porque é doença imunológica, né, doenças neurocomportamentais, quase sempre eu tenho que dar algum suplemento. E eu falo que o suplemento é nos 5 minutos finais. Mas Exato. todo o tempo da consulta é esse resgate, é trazer esse conhecimento, fazer entender, né, o processo. E é claro, é mais fácil dar né, o suplemento, Eu o trabalho whey. com os pacientes que a suplementação ela é pontual. Então, muitas vezes ele chega e fala, eu queria aquele suplemento que uma vez tu me deu e era bom. Eu falo assim, olha só, tu vai no médico, tu escolhe o remédio? Não, né? Então eu vou fazer a consulta. Se tu seguir bem o planejamento, tu não vai precisar. Não é porque você usou em determinado momento que aquele suplemento fez o milagre. Você fez atividade física, você seguiu a dieta, talvez a gente não precise dele. Mas, Denise, eu queria te fazer uma pergunta. Fale, pois. Que eu tenho observado no consultório, e eu também que todo mundo que está aí é Nutri, né? Tem bastante aluno nosso. O nosso consultório no último ano mudou, né? E eu sinto que os nossos pacientes estão muito mais estressados e muito mais ansiosos. Tu observa esses dois quadros, né, de ansiedade, quadros depressivos, quadros, né, de suicídio, número de suicídios muito maior com essa questão de restrição alimentar? Sim, sim. É um processo que, a hora que você tem, principalmente a restrição de um carboidrato, e que entra com produtos químicos no lugar, do que o cérebro é feito, né? Neurônio, neurotransmissor, bainha de mielina, é feito de nutriente. E outra coisa, esse tipo de alimentação, como a gente já falou, altera a microbiota. A Perfeito. microbiota saudável produz substâncias que determinam formação e ação de neurônio, neurotransmissor, bainha de mielina e sinapse. Mas
Fungos e más bactérias produzem substâncias pró-inflamatórias, que vão levar à excitação neuronal, ativação do glutamato, inibição de GABA, de serotonina. Então, e isso não é por acaso, por isso que eu até comentei com você, dessa coisa assustadora que a gente está vendo. Ô Gui, nós vamos ficar conversando aqui, nós precisamos marcar mais umas 2 lives, tá, bem? Foi bom demais, Nós né? Ó, já Denise, chegamos aí no limite, senão a gente não vai conseguir gravar, mas olha, eu espero que, de alguma maneira, algumas coisas que a gente conversou aqui, colocou, levante um pouco essa bola para o pessoal começar a trabalhar um pouco mais isso, criticar um pouco mais essas coisas que tá vendo em relação à alimentação, a conceitos de dietas. Eu brinco, falo, dieta da lua, da sopa, do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho, né? Então, tomar. Assim, e o que a gente estava falando, dessa manipulação muitas vezes que existe, né, de uma indústria, de uma coisa, que, claro, o interesse deles é vender, mas o meu interesse é a saúde do paciente, né? exato. Então, é isso. E mais uma vez te agradecer. Imagina, ó, Sempre, né? Amei conversar com você, sempre essa gracinha, super legal. Muito, muito obrigada, tá? foi Quero que ótimo. você coloque aí tuas últimas considerações. Eu que agradeço demais o teu carinho, né? O pessoal pediu para deixar a live gravada. Duas coisas que eu anotei para responder aqui, para a gente deixar a live Vai estar gravada. gravada no meu IGTV, depois, se você Show. quiser, põe no meu também. E informações finais que a gente tá de blusa verde, mas não foi combinado. A produção não mandou nada Não, pra gente. Ó, Denise, eu diria que não. o verde é a esperança. Esperança por uma nutrição Sim, melhor e acho com... que a gente pensou igual, né? Vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue diminuir um pouco isso que a gente está vivendo, né? No consultório dessa. É muito complicado, porque quem mais eu vejo sofrer a consequência disso são crianças e adolescentes, Exato, né? exato. Então, realmente, querido, Tô muito crítico, Dê. obrigada. Obrigado a todos que acompanharam a gente, tá? Foi show. E Papo bom demais. beijo grande para todos. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau, querido. Beijo. Aqui? Não. É aqui mesmo.